Chegamos então ao episódio 22 aqui do meu canal Destravando o Valor. E hoje vai ser o meu primeiro aporte do ano. E não só isso, como também vai entrar um novo ativo na carteira. Então olha aí que legal você ter o primeiro dia aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no meu canal, tá? Aqui eu te explico o racional do investimento, não só compro o ativo, como também mostro o porquê esse ativo vai entrar na carteira. E hoje vai entrar um novo ativo na carteira e sem muitas delongas aí, bora pra vinheta. Tchê, hoje estou até me sentindo meio chique, né, tchê? Esse aqui é o meu primeiro microfone de lapela sem fio. O outro que eu tinha era uma fiarama que entrava aqui por baixo, eu tinha que botar uma basezinha aqui na calça aqui e era uma farinhada. Daí procurei esse aqui sem fio, né, tudo certo, né, gostei dele. O áudio não está muito excelente, mas devagarinho aí a gente vai conquistando aí nossas guerras. Bom, meu nome é Michel Souza, tá? Eu sou o criador desse canal, Seu Valor, e aqui no meu canal eu invisto dinheiro real, dinheiro do meu próprio bolso e principalmente voltado para pessoas de baixa renda, né? Voltado aí para a realidade do brasileiro. Hoje eu invisto R$ 300 por mês, mas eu comecei investindo R$ 250. E como eu sempre digo, mais importante que o valor do aporte é o aporte. Por quê? Porque com a cadência de aportes, tu vai acabar ganhando uma coisa chamada consistência, né? Tu vai desenvolver o hábito do investimento. Isso eu acredito que é o ponto mais importante do investidor, principalmente no seu início de caminhada. E nesse 2024 aí, né, mês de janeiro, aí, iniciando o mês aí, vai ser meu primeiro aporte do ano. E somado a isso vai entrar um novo ativo na minha carteira. E como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de explicar o racional desse ativo. Não simplesmente mostrar o ativo, mostrar alguns indicadores, dizer que ele é bom e ficar por isso mesmo. Não, eu gosto de fundamentar. Então vamos lá, pau na máquina e vamos abrir os trabalhos. Aproximadamente 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável. E 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. E dessas 46% das existentes não têm acesso ao tratamento de esgoto. Isso reverbera em outro problema, que é a dificuldade do controle de doenças, assim como também a poluição de rios e mares. E isso é tão grave que, por ano no Brasil, morrem 11 mil pessoas pela falta de saneamento básico. E eu tenho um dado que diz o seguinte: em 2013, aproximadamente 7,9 milhões de mulheres foram acometidas por doenças gastrointestinais, onde as mesmas ficaram basicamente impossibilitadas de fazer suas atividades funcionais. Dessas 7,9 milhões, aproximadamente 45% ficou totalmente inoperante, aonde algumas ficaram até mesmo internadas em hospitais. A falta de saneamento ela é uma coisa tão grave que ela ajuda a proliferar doenças como doenças de Chagas, disenteria, entre outras. E nesse sentido, foi criado em 2020, pela Lei 14.026, o novo marco do saneamento legal. E esse novo marco, ele abre portas, né, não só para o setor público cumprir as suas metas para a população, para com a população, como também o setor privado conseguir adentrar, né, e encontrar aí uma maior avenida de crescimento no longo prazo. Então, essa lei federal, a 14.026, ela fala o seguinte: até 2033, o país como um todo, o governo federal, ele deve atingir a marca de 99% das pessoas com acesso à água potável e 90% da população com acesso a tratamento e coleta de esgoto. E um adendo muito bacana e muito importante aqui que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte: olha só, acompanha o racional, cara. Por ano, o governo gasta entre 10 bi e 12 bilhões de reais com essa questão do saneamento básico. Se a gente pegar a lei, né, do novo marco legal, que fala que dá um teto limite até 2030, até 2033, e seguir nesse ritmo, somente o poder público, né, investindo dessa forma,
Aproximadamente esse marco legal vai ser batido somente após 2050, ou seja, vai ser um atraso de mais de 20 anos, né? E dado todas essas gravidades que eu falei, é muito importante, principalmente quando a gente compara o Brasil com países mais desenvolvidos, essa questão do saneamento básico. Quando a gente fala do conceito em si de saneamento básico, a gente fala que ele abarca conjuntos estruturais como o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos, drenagem e limpeza de lixo e águas pluviais urbanas. E essa empresa que eu vou pôr na carteira, ela é uma empresa veterana. Ela tem mais de 60 anos de existência, ela foi classificada por uma agência de risco, a MODI, como AAA, ou seja, o seu grau de investimento é de risco baixo. Ela atende mais de 345 cidades, somada a uma cidade de Santa Catarina chamada Porto União, e somado também a outras 297 localidades de menor porte. Ela lida com a coleta, a reservação, a distribuição de água. Ela também lida na coleta e tratamento de esgoto, assim como também na operação de 3 aterros sanitários. E se tu chutou uma empresa chamada Sanepar, tu está redondamente certo. É justamente a Sanepar que eu escolhi para entrar na minha carteira aí do 0 aos 10K. E por que a Sanepar? Cara, a Sanepar ela entra num conceito muito antigo que eu falo desde o começo, eu comecei a criar vídeos aqui, que é o conceito da perenidade, né? Eu adoro empresas que me dão essa segurança, porque o meu principal objetivo aqui é criar uma carteira previdenciária. E o setor de saneamento básico é um setor muito perene. Pensa comigo, cara, por mais que esteja tendo uma crise mundial, esteja tendo uma crise em qualquer setor que seja, cara, ainda assim vai continuar sendo importante o setor de saneamento, né? Por mais que seja um setor que tu não vê no teu dia a dia, porque ele, né, ele funciona por baixo da terra, ainda assim é um setor sim muito importante e é um setor sim muito, aliás, eu diria extremamente resiliente. Ele é tão resiliente que os contratos da Sanepar, e essa parte eu adoro, essa parte é música para meus ouvidos, os contratos da Sanepar são todos contratos de longo prazo. Eu diria até contratos de longuíssimo prazo. São contratos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 24 anos, né? Então são contratos de longo prazo e a maioria desses contratos, aproximadamente 75% dos contratos da Sanepar vencem todos após 2033, né? E esses 75% eles representam uma receita de 9 bilhões de reais, né? Então, 75% que representam todo esse valor só vão vencer após 2033. A gente está falando aí de mais de 10 anos de contrato, né, partindo de hoje, né, de 2024. E com certeza, né, eu tenho quase que absoluta certeza que esses contratos vão sim ser renovados por mais outros 10, outros 15, outros 20 anos. E como a gente pode ver, essa lei federal, a 14.026, que fala sobre o novo marco de saneamento legal, ele abre uma avenida de crescimento para empresas nesse setor. E a Sanepar, obviamente, ela tende a se beneficiar no longo prazo. Sem falar que a Sanepar é uma empresa extremamente resiliente. Então a Sanepar surgiu na década de 60, né, para ser mais exato, em 63, e de lá para cá a Sanepar ela sobreviveu a várias crises, né? A gente teve a crise de 2008 nessa caminhada, a gente teve a crise de 2016, teve a crise agora do Covid, a gente está tendo guerras, né, crise do petróleo, que crise hídrica também, que a Sanepar passou ali o seu perrengue em 2021, 2022, e mesmo assim ela continua de pé. E talvez aí, né, se não for pedir muito, talvez a Sanepar um dia aí seja até mesmo privatizada, e isso sim vai ser muito bem visto pelo mercado, uma vez que hoje a Sanepar é uma estatal, né, ela é uma estatal do estado do Paraná, e aí, junto com ela, carrega um risco legal, que a gente chama, né, é o risco do estado, né, o estado está com a mão nela ali,
Então, acaba pesando essa mão aí no preço da Sanepar, mas não no valor da Sanepar no longo prazo. E eu, como penso em longo prazo, eu estou mais preocupado com o valor do que com o preço do ativo. E somado a todas essas características, tanto do setor como da empresa, que ela tem para resolver essa dor, ela tem uma parceria com a Cataline Bioenergia. E o objetivo da junção dessas duas empresas é para a produção de energia renovável. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês verem mais com calma como funciona essa parceria aí. É bem bacana, vai tornar a Sanepar uma empresa mais verticalizada, né, onde ela vai conseguir trabalhar com energia renovável, né, e por outro lado, né, somado a tudo isso aí, corroborando com isso aí, ela vai estar aí gastando menos energia, uma vez que ela vai produzir a própria energia. E agora a gente vai para o estudo do ativo. Bora comigo. Partiu então para o estudo do ativo, tá aí a Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar. Um breve histórico então, a Sanepar, a sede dela na cidade de Curitiba, Paraná. Ela foi constituída na década de 60 e ela é uma empresa focada no segmento de saneamento e tratamento de água. Ela oferece serviços como produção e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e a correta destinação para os resíduos sólidos. Nesse sentido, ela atende mais de 345 cidades no estado, incluindo uma cidade em Santa Catarina chamada Porto União. Somado a isso, ela é considerada uma das maiores e melhores empresas do segmento no país. Aqui já na introdução do ativo, o nome da empresa já falei, o ticker de negociação é SAPR4, ou seja, ela é uma ação preferencial, não ordinária. Por que eu fiz essa escolha? Porque as ações preferenciais da Sanepar pagam 10% a mais de dividendo, né? E como o meu foco é uma carteira previdenciária, isso aí faz muito sentido para mim. O setor é utilidade pública, né? E o segmento é saneamento. Data do IPO 2000, valor de mercado 8,6 bilhões, número de ações 1,5 bilhões e ali está o site DRI para os senhores. Análise da governança corporativa, segmento de listagem nível 2, free float de 79%, um tag along de 100%, uma liquidez média diária bem acima do mínimo de 10 milhões e o tipo de ações preferenciais. O free float ali, ele é o quanto da empresa está disponível para o mercado, né? A fatia da empresa, o mínimo é 15 e o tag along é o direito de ir junto. Caso troque de controlador aí, a gente tem direito de 100%, né, de ser também executado no preço que o novo controlador executar. Lembrando que o controlador hoje é o Estado do Paraná. Análise quantitativa e de valuation. Então o PL está muito barato, tá? Inclusive comparando com a média histórica dela, está na casa dos 6 e pouco ali. O P sobre VP está descontado, 8% de desconto. O EV sobre EBITDA, que é um PL que considera a dívida, está também muito, muito barato. O yield dela está em 5,4. O payout, que é o quanto de lucro, né, a fatia do lucro que ela está distribuindo aí para os acionistas, né, só 29%, né, eu acredito que no longo prazo aí ela vai aumentar isso aí. E o dividendo do ano passado aí foi de 30%, aliás, dos últimos 12 meses. A análise de eficiência dela é excelente, margem EBITDA 45%, margem líquida 24%, um ROI de 15% e um ROIC de 11,4%. Já na saúde financeira também está bem boa a saúde financeira dela. Dívida bruta sobre o PL está em 0,6, o mínimo é 1. Dívida líquida sobre EBITDA, aliás, o teto é 1. Dívida líquida sobre EBITDA é 1,6, também está excelente. E a liquidez corrente também está muito boa, está em 1,4. Então agora a partir daqui a gente vai para uma análise quantitativa, tá? É tanto qualitativa quanto quantitativa essa nossa análise. Aqui a gente então vê uma crescente da receita e do lucro, tá? Nos últimos 10 anos da empresa aí, né? Basicamente um reloginho suíço aí. E aqui a gente vê aquela máxima, né? A cotação segue o lucro. Só que dessa vez a cotação não está seguindo o lucro está subindo e a cotação não acompanhou. Isso aí vai ser corrigido, né?
isso aí vai ser passado para o preço e a Sanepar aí tem muito valor aí para destravar. Aqui uma comparação de eficiência, né, com o nosso índice Bovespa e a Sanepar. Nos últimos 10 anos aí ela deu um chocolate no nosso índice Bovespa, né, de mais de 400%, ela teve uma rentabilidade, versus nosso índice aí que teve de aproximadamente uns 180, 175, mais ou menos nessa casa aí. Então foi um banho de rentabilidade. Aqui nos níveis de reservatórios e mananciais da Sanepar, vamos arredondar aí, tá? 100%, né? Tá tudo no 100%, tudo show de bola, tá sendo bem administrado aí. Inclusive fizeram uma puta administração aí durante a pandemia, tá? Aqui é o tocante do uso agrícola do lodo do esgoto, né? Inclusive lá que ela tem aquela parceria com a Cataline lá formando a CS Bioenergia. Então de 2007 a 2022 foram mais de 300 mil toneladas de adubo para o setor agro. E aqui na eficiência operacional, ela bateu todos os indicadores de desempenho que ela tinha posto para ela, tá? O índice de satisfação ela bateu, índice de potabilidade ela bateu, índice de padrão esgoto ela bateu. Só ali as perdas por ligação, que faltou ali 10 centavos, que nem diz o outro, que ela não bateu, tá? Mas, cara, tá voando. Relação ao capital votante, né? Óbvio que o Estado do Paraná tem a maior participação, né? Mas do capital total da empresa, quem tem a maior participação aí são os acionistas nacionais. Eu trouxe alguns destaques para vocês aqui também em relação à margem EBITDA, lá em cima, lá, tá? Então, o terceiro trimestre desse ano passado bateu o trimestre de 2022 em 8 pontos. O lucro líquido também foi maior, tá? A dívida líquida também diminuiu. Agora vamos lá para a última linha lá, estava em 1,7 no terceiro tri de 2022. No terceiro tri de 2023 foi para 1,6, baixou um pouquinho, tá? Aqui então, em relação aos contratos, né, da Sanepar, ali naquela parte cinza do último gráfico lá embaixo, aliás, a última tabelinha lá embaixo, que fala assim, ó, vencimentos após 2033. São 256 contratos após 2033, somando aí um ativo financeiro de 9,7 bilhões de reais, tá? Então é aquilo que eu falei, né? Um pouco mais de 75% dos contratos da Sanepar são todos por longo prazo. Agora, indo um pouco para cima ali, ó, na primeira tabela, a gente vê que o período de concessão dos contratos, cara, é tudo longo prazo, velho. Longuíssimo prazo. É 24 anos, 22 anos, 16 anos, 20 anos, 24 anos, 19 anos. Cara, essa perenidade aí é o que eu gosto muito na Sanepar. Essa aqui, então, é a CVM 358, né, que fala aí dos valores imobiliários que foram ou não movimentados por controladores, pelo conselho de administração e tudo mais, tá? E nesses últimos meses aí, ou trimestres, não foram realizadas nenhuma operação. A gente sempre dá uma olhadinha nesse sentido. Aqui meu checklist final, governança corporativa ok, análise quantitativa ok, análise de eficiência ok e análise da saúde financeira ok. Tá? Se quiser dar uma lidinha no que eu escrevi, dá um pausezinho aí e pode, né, dar uma lida aí. Então, como sempre, eu deixo meu muito obrigado por vocês estarem me concedendo aí o ativo mais importante de vocês, que é o tempo de vocês, tá? Na sequência, eu vou deixar aí a ordem apregoada aí, né, que eu já executei da venda da Sanepar, assim como também vou deixar aí um videozinho final ali de eu adicionando ela na minha carteira de somando valor. Deixa aqui meu muito obrigado, curtam o vídeo, compartilhem, né, e se inscrevam aí no meu canal. Tudo de bom, até mais.
aí, só para fazer aí uma narrativa para vocês do que aconteceu, tá? Eu registrei então o ativo na planilha, a Sanepar, e aí eu tinha que dar um peso para a Sanepar na carteira. Eu resolvi dar 4%. E da onde eu tirei esses 4%? Eu tirei 2% da renda fixa, tá? Deixando a renda fixa ali não mais com 17%, mas com 15%. E tirei mais 2% da equatorial, tá? Ela estava com 9%, ficou com 7%. Então foi desses dois ativos aí, né? De classes diferentes, que eu tirei esses 4% e adicionei na Sanepar.